Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mesa de Negócios, o podcast que te ensina a ter uma empresa realmente sustentável e encontrar os melhores caminhos para você poder desenvolver o teu negócio e não só a tua empresa, mas você também se desenvolver como empresário, como empresária, como pessoa e sair daqui muito mais edificado através desse conteúdo que a gente compartilha aqui, vindo de experiências e vivências reais do nosso dia a dia. Então isso eu posso garantir para você, que você vai aprender com quem faz. Você vai aprender com quem coloca o rosto, né, e dá a cara a tapa, assim dizendo, coloca a pele em jogo. Eu tô aqui, cara, com um cara que tem uma consideração muito grande, Gabriel Mor, fundador da Mor Digital, a mente criativa, a mente pensante, a mente que realmente faz acontecer por trás das campanhas de marketing e lançamentos do mercado digital. Só uma observação, não é qualquer campanha que você vai ouvir aqui dentro desse podcast, mas ele é realmente conhecido por ajudar especialistas e empresas a construírem negócios sólidos, escaláveis e lucrativos, unindo visão estratégica, posicionamento e performance e vendas. E hoje a gente vai ter um tema muito legal e a gente vai discorrer muito sobre isso, que é como você pode vender mais e mais caro. Ele até falou aqui sobre MVP nos bastidores, eu vou deixar ele explicar para vocês. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Ah, que prazer, mano. Fico muito feliz pelo convite. É sua generosidade, pô. Que é isso, de trazer cara. isso. Desde o primeiro convite, quando você trouxe para mim, eu fiquei muito honrado de poder sentar aqui e dividir com a turma, dividir com a galera. E os bastidores do que a gente vive, né? Às vezes a gente fica tão preso aqui nesse mundinho nosso, aqui em Alphaville, fechado aqui, convivendo com as pessoas que têm a oportunidade de compartilhar a nossa história, principalmente porque eu não sou daqui. Tu é daqui? Cara, sou de próximo, moro em Jandira, então sou paulista. Perto. Mas eu não sou daqui, então minha terra, lá do norte de Minas, meu povo lá, às vezes a gente não tem espaço para poder compartilhar, ou muitas vezes compartilhar para fora. A gente fica preso no nosso mundo aqui, vivendo, compartilhando, encontrando num café, algo do tipo, e tá aqui, cara. Para mim é uma honra imensa de poder realmente falar pra galera o que a gente vive nos bastidores, não só falar história bonita, falar dos milhões, placa, aquela coisa toda, entendeu? Ou fofocar do carro alugado do fulano, não tem nada disso, é papo sério mesmo, e falar do que a gente vive no desafio como empresário, de fato, nesse olhar como empresário, até porque as aventuras do digital ficou lá atrás, 2020, 2022 ali, Total. Agora a gente tem que tratar tudo como empresa, negócio, pra poder crescer. Cara, eu acredito muito que para você realmente se destacar e continuar se destacando, vendendo mais e mais caro, que é o tema central do nosso podcast, você precisa realmente pensar em negócio, né? Então, pô, você é estrategista, mas você também é empreendedor. Sim. Você é estrategista, mas você é empresário. Sim. Você sabe resolver a dor das pessoas. Né? Não é à toa que você está por trás de grandes lançamentos, de grandes construção de produtos. E não só lançamento, porque eu acho que a galera resume lançamento a uma estratégia de venda. Total. Né? Mas a concepção de produtos, estratégias, marcas, pensar em audiência, em movimento, cara. E assim, você falou uma parada legal, eu vou puxar isso como fio. Conta aí, qual que é essa do MVP que não é o menor produto viável? Cara, qual que é a ideia? Qual que é a parada, né? Quando a gente olha essa questão do MVP, o MVP, a gente olha o seguinte, o que é o cerne dentro de qualquer projeto e qualquer expert, qualquer negócio digital? Tudo parte em marketing, vendas e produto. Financeiro é importante? A gente vai chegar nesse ponto. O jurídico é importante? Cara, extremamente importante. Mas se você não vende, não põe dinheiro pra dentro, não adianta, cara. Não tem como nem você contratar alguém se sua empresa não fatura, entendeu? Sim. Então a gente sempre olha primeiro esses 3 pilares, que é o marketing, vendas e produto, e é como que eu acredito e como que eu vejo. Marketing, como que é a comunicação desse expert, dessa empresa, dessa companhia, como ela comunica para fora, quem são as pessoas que compram dela, quem são os clientes. Meu olhar de marketing é esse. Me fala, quem é que compra desse cara? Por quê? Quando eu sei quem compra, eu consigo pensar em produto. E aí eu consigo sair do marketing para produto. Falo, cara, beleza, qual produto eu consigo ofertar para essa pessoa que vai resolver um problema que ela vive hoje? Quais são os problemas? Porque o marketing me fez entender quem é essa pessoa. Boa. Agora eu consigo plugar produto. Aí a gente consegue fazer construção de produto, LTV, a gente consegue desenvolver produto caro, produto barato, a gente consegue entender qual é a solução de fato para resolver o problema daquela pessoa. Depois vendas, como que eu vendo para essa pessoa? Então, quais são os canais de venda que essa pessoa ela tá conectada? Onde eu consigo? É no Facebook? Ninguém usa Facebook. Você não usa, irmão. Eu não uso também, entendeu? Mas seu público talvez use e a gente tá ali. Não tá utilizando de comunicação para lá. Sim. Porque rádio ainda funciona? Televisão funciona? Funciona em todo canto. Total. Não tem como, cara. As coisas funcionam ainda. O ponto é, o seu público tá lá? Porque não adianta eu panfletar
num lugar onde meu público não tá. Então, basicamente, eu olho dessa forma, meu olhar é esse, aí eu penso, como que é o comportamento desse usuário e qual tipo de projeto eu consigo fazer? De lançamento, é um perpétuo? Como? Como que é o comportamento? Ah, mas eu não sei, então testa. Se você não sabe, testa, entendeu? E aí, às vezes a gente se surpreende, cara, que a gente vê um comportamento que a gente fala, cara, eu não esperava isso desse público. Total. Eu peguei um exemplo de um expert, cara, muito legal, assim, a gente até discorrer sobre isso, que era um expert que 69% das nossas vendas vinha do Facebook. Que massa. Era um expert que tinha um produto de longevidade. Massa. Então, cara, a maior parte das nossas vendas vinha do Facebook. Por quê? O público dele era 50, 45 mais. Massa. Então, assim, pô, eu vou ficar quebrando cabeça no Instagram, meu irmão, não vou. Instagram, a gente tinha automação. Cara, eu chuto dizer que, assim, a gente crescia uma média de 30 mil orgânico por mês, uma média, assim. Mas tinha, cara, umas 25 mil ativações por mês de ManyChat. Conversão muito menor do que o Facebook. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos fazer automação no Facebook. Eu não vou fazer só automação no Instagram, vou trazer automação pro Facebook. E você tocou num ponto principal que eu acho que, cara, eu quero saber sua ótica sobre isso. Primeiro eu penso no produto, primeiro eu penso no marketing. Porque existe isso. Existem as pessoas que pensam em desenvolver a tese primeiro de produto. Vou pensar no produto para encaixar ele em um público específico. E tem as pessoas que pensam o contrário. Vou pensar no público para encaixar um produto específico. Qual que é a tua visão? A minha primeira visão é o seguinte. Eu vou dividir aqui, tá? Se a gente vai olhar como expert, onde uma pessoa ela é expert, eu preciso entender qual que é a essência dessa pessoa de comunicação e para quem que ela fala. Então, eu parto de marketing. Eu não parto de produto. Eu primeiro entendo a comunicação daquela pessoa e, a partir disso, eu entendo o produto. Por quê? Empresas que se sustentam com o rosto, ela tem um problema e uma coisa boa é todo mundo, que as pessoas que têm ali, olha e fala assim, cara, eu me identifico com ele, é muito bom. Beleza, só que tem um problema que está ancorado em um rosto. Sim. E essa questão de estar ancorada em um rosto, em uma personalidade, se a gente faz um fantoche, o fantoche pode desmoronar a qualquer momento. Então, a primeira coisa que eu olho aí eu vou para o marketing, respondendo diretamente marketing. Por quê? Porque primeiro eu olho a comunicação daquele cara, para quem que esse cara gosta de falar, como ele gosta de falar, e eu parto do marketing. Agora, se a gente pensa numa empresa, onde a gente... cara, vamos fazer uma empresa aqui de suplementação. Cara, a gente vai partir primeiro do produto e o produto para onde aquele produto se encaixa. Legal. E aí, ou influenciadores que se encaixam. Então, eu olho dessa forma. Se for olhar um negócio específico, só o negócio que não tem uma figura, um rosto, eu olho especificamente para produto e aí eu sei a parcela. Aí, obviamente, vai ter pesquisa, saber se aquilo tem mercado, se não tem. A gente olha de uma forma diferente. Agora, quando eu vou olhar como expert mesmo, aí eu primeiro parto ali da pessoa, cara. E às vezes, ficam sinais. Às vezes, mas eu não sei quem é meu público. Teve uma época na minha empresa que eu falava, cara, mas a gente atende todo mundo. E realmente a gente atendia desenvolvimento pessoal, mercado financeiro, várias coisas. Uhum. Só que aí eu tinha 6 clientes. Meus 6 clientes, qual a produção? Meus 6 clientes eram do mercado financeiro. Sem eu nem perceber, eu estava dentro do mercado, eu estava em um único mercado, em várias vertentes lá dentro. Sem nem perceber. Ah, mas você é especialista em quê? E tal, cara, eu poderia deixar só para mercado financeiro. Uhum. E aí, curiosamente, chegou um outro período que eu não tinha só mercado financeiro, mas eu estava tratando só com jovens, por exemplo. Legal. Do nada. Quando eu vi, 90% da minha atuação estava para aquele público específico, sem nem perceber. E às vezes, naturalmente, isso vai acontecendo também. Cara, que legal. E assim, só para a galera entender, você ter 6 experts não é que você tem uma empresa qualquer, tá? Vamos ser sinceros. E óbvio que depende do nível e tamanho do expert. O Gabriel não trabalha com experts pequenos, ele trabalha com bons experts. Mas, cara, que a galera às vezes olha e fala, 6 clientes? Não é nada. Vai tocar 6 clientes de infoproduto, amigo. Vai lá, se aventura nessa. E é por isso que eu tomei uma decisão nesse ano. Eu tava, no meio desse ano, eu tava ali com 4 clientes. Tava com 6 clientes, aí a gente reduziu, ficamos com 4 clientes ali dentro. Porque, assim, expert, tem um conceito que a gente acha que é sócio. Então, você que é agência ou coprodutor, amigão, aceita que tu não é sócio do cara. Tu é um prestador de serviço bem pago e recebe um comissionamento para isso. Eu tenho essa visão. Porque o ponto é o seguinte, quando você é sócio, uma sociedade, aí vende um CNPJ, tem uma empresa, é uma coisa. E aí você consegue ter algumas travas e você é sócio da pessoa de fato. Mas quando tu tem uma coprodução splitada numa plataforma, tu é um prestador de serviço que recebe um comissionamento pelo serviço feito. Perfeito. Só que a gente vive uma ilusão, porque eu vivi isso muito tempo, da ilusão que eu achava que eu era sócio dos caras. Mas eu era sócio do projeto específico, uma campanha. Então, eu era sócio do cara 2 meses ali, 3 meses, 6 meses, depois encerrava. Porque era muito cíclico a entrada e saída de cliente. E não é porque o cara não gostava de mim.
O cara até gostava de mim, mas ele não me via como a esposa dele, ele me via como amante. Sacou? Ele me via como amante, porque ele me vê como um corpo fora da organização dele, porque ele não tem controle sobre o time. O time é meu, o time não é dele. Então, muitas vezes acontecia dessa forma. E aí, os projetos, a gente tomou a decisão de... Falei, cara, não faz sentido. Por quê? Porque eu contratei uma consultoria financeira. A consultoria financeira foi fazer uma análise da minha empresa, como estava. Aí eu descobri que eu tinha expert que, na ponta final... não é que dava prejuízo na DRE, mas assim, para mim dava prejuízo, porque o que sobrava para a empresa de fato, de lucro, era muito baixo. Porque eu tinha meu custo de operação, não cobrava fixo, era só um variável ali dentro da estrutura. E aí eu comecei a olhar alguns clientes que não faziam sentido. E esse tipo de cliente, qual que é o BO? Que assim, quando você tem um cliente que ele não faz sentido agora, mas você tem uma visão alinhada com ele para o futuro, beleza. Mas quando você não tem visão e tá só pela grana ali de fato fazendo, mas tem um propósito. Tem, cara, o propósito ele engaja a gente. Sim. Mas a gente tá atrás do dinheiro. O game é esse que tá nos bastidores. E se não tiver propósito, muitas vezes a gente desengaja e sai fora do projeto, entende? Sim. Mas o ponto é, se não tem visão nem nada, eu falei, cara, não faz sentido manter. Boa. Cheguei e falei, irmão, beleza, cara, um princípio, todo fechamento é transparência. Sabe, quando a gente bateu um papo, a gente falou de transparência, eu preciso ser transparente contigo. Não rola de a gente continuar. E questão estratégica, a gente vai encerrar já no final do mês. E, vamos ver contrato, vamos ver não sei o quê. Geralmente sai tudo em acordo ali. E aí eu deixei meu time. Meu time de operação está disponível para você nas demandas técnicas e remanescentes que tiver, até você encontrar uma nova equipe, eu posso te indicar pessoas, ou o que você quiser fazer nos próximos 30 dias. De uma maneira amigável, de uma maneira bem amistosa ali, bem tranquila. E aí eu fiz isso, cara. E aí teve legal. Um que ficou 60 dias, o outro ficou 30 dias, que é o quê? O meu infra mexendo uma parada no manchete do cara. Meu design trocar uma coisa da página. Então, assim, eu trouxe esses pontos e encerrei bem com o cara, entendeu? Ótimo, não deixei ele na mão, porque, cara... beleza, você tirou tudo do cara. O cara não sabe como entrar lá dentro do manchete e fazer uma automação. O cara não sabe como entrar lá no WordPress e fazer uma modificação na página. Ele vai ter que contratar alguém. E muitas vezes ele não sabe nem quem contratar, se ele não tem equipe própria. E isso acontece, cara, com muita frequência. Cara é gigante, cara pequeno, é padrão assim. Ele não tem, ele nem sabe. Me passa o acesso da sua BM. BM, o que é isso? Tá ligado? É tipo isso, entendeu? O cara parece que é a chave do teu carro, né, cara? BMW. Tipo isso. Mas, cara, loucura. Eu acredito muito que isso é uma coisa muito legal de se ver, né? E você tocou num ponto que, cara, é o que eu falo. Se tu não quer arrumar problema na tua empresa, não contrata uma consultoria financeira, bicho. Que tu vai arrumar problema 99% das vezes. Puta, tu vai arrumar. Nem teve um aluno nosso de mentoria que veio. Cara, eu peguei pra analisar. Tenho formação de administração, né? Então eu peguei pra analisar os custos. E, cara, eu por trabalhar muito nesse mercado e estar muito imerso, eu consigo vender bem e contratar barato. Isso é um benefício, né? Aí eu peguei pra analisar o cenário dele. Gabrielzão, o que tinha de custo, falei, aqui a gente vai ter que fazer assim e vai reduzir pra tanto. Aqui a gente vai ter que fazer assim e reduzir pra tanto. Cara, eu reduzi 23% o custo dele. Animal. Uma hora e meia, acho que eu fiquei analisando. Falei, cara, aqui é o passo a passo, reduz isso. Você bota no final da ponta do lápis, cara, por ano passa de 200 mil a redução que a gente fez. E assim, coisa boba. Porque se você não se atenta, principalmente a gente em infoproduto, que tem uma sazonalidade até que específica. Tô rico, tô pobre. E, cara, tô rico, info, tô pobre, murcho. Só que ele tava pobre e não murchava. Então, aí não dá. Cara, eu ficava sustentando o tempo inteiro. Falei, não faz sentido. Não é estratégico pro teu negócio. Então, aí a gente começou a analisar, começou a entender e a gente começou a ver muita brecha de oportunidade. Olha que engraçado. Por a gente olhar pro sistema financeiro, pra parte financeira, que você falou, não é tão importante, concordo. Pra mim, em ordem de prioridade, venda, marketing, e aí depois você vai olhar os outros pontos. Né? Porque não adianta, cara, vou olhar para o operacional, não vai vender, não tem nem o que entregar. Então, assim, a gente começou a olhar e começou a melhorar até a parte de CS dele, porque ele começou a olhar com uma outra ótica. Né? Então, que nem você trouxe, você viu, você contratou uma consultoria financeira. Olha a mudança que eles fizeram de te mostrar que estava dando prejuízo, o tanto de coisa que você começou a melhorar e otimizar dentro do teu business. Cara, demais. Então, isso te trouxe uma inteligência que talvez você demoraria muito mais tempo para encontrar. Né? Demais. E o bom do financeiro é que ele te segura. A questão
É uma questão até importante, turma, que assim, a empresa, quando você olha para a empresa, ela é um organismo à parte, não é você e a empresa uma coisa só. Então, ela tem as finanças dela, tem os custos dela. Não é assim, vou tirar, vou fazer e vai rolando da forma como você quer. Então, tem um certo controle que você precisa ter. Quando eu trouxe a consultoria financeira, o legal foi que, assim, na hora que ela veio, ela fez análise de tudo, aí toda semana reporta e traz pra gente, assim, como estão as coisas. Aí teve um mês que ela tinha pedido pro Gabriel, como é que tá novembro? Né, a previsão de caixa, novembro e tal. Aí eu não mandei. Aí passou outra semana. Agora, isso tem uns 21 dias atrás. Aí eu não mandei. Aí ela falou, Gabriel, vou te mandar a previsão de novembro. Ela mandou a previsão horrível. Horrível. E falou, você não vai poder tirar nada em outubro, não sei o que e tal. Esses investimentos aqui não podem ser feitos. Trouxe várias coisas assim. Eu falei, uai, como assim? Ela, uai, tu não me deu previsão de novembro, então tô considerando que novembro não vai ter entrada. Olha. Ou vai ter só essa específica. Eu falei, caraca, bicho, arrumei uma chefe pra mim aqui. E aí, mas a gente precisa disso. Às vezes, principalmente você que empreende, você precisa ter pessoas que você não precisa ficar empurrando. Você precisa segurar. E às vezes você tem alguém no financeiro que faça o trabalho ali, principalmente se for uma pessoa analítica, que consegue encontrar, acabou, cara. Cara, o financeiro, se ele te deixa comprar tudo, tem alguma coisa de errado. Tem. O financeiro é o cara que tem que ser a pulga atrás da orelha. Tem. Ele tem que te mostrar, cara, tem certeza? Ele às vezes tem que te fazer repensar de uma dúvida. Eu acredito muito que esse é te repensar de uma certeza, perdão. Ele é o cara que a pessoa, enfim, o profissional que vai te fazer analisar talvez com outra ótica. É o que eu falo, cara, eu não contrato ninguém pra me fazer carinho e passar a mão na minha cabeça, bicho. Eu contrato gente mais capaz e mais capacitada do que eu, para que dentro das respectivas áreas que elas foram determinadas a fazer, elas consigam executar um trabalho melhor do que eu esteja fazendo. Ponto. Eu brinco que até o meu chat GPT, eu já falei pra ele, eu já dei um prompt lá, falei, cara, eu não quero que você me elogie se eu estiver tomando uma decisão errada. Se eu estiver por um caminho errado, porque ele ficava lá, perfeito, Gabi. Muito bom, Gabriel. Porra, uma hora aquilo me cansou, eu falei, irmão, para. O chat GPT, para. Eu trato ele que nem pessoa. Cara, para. Eu não quero que você fique me elogiando de tudo. Porque às vezes eu posso estar tomando uma decisão equivocada. Só que agora imagina, o financeiro, se ele tomar uma decisão equivocada, porque ele quer te elogiar, porque quer te passar a mão na cabeça, o cara arrebenta a tua empresa. Arrebenta, cara. Arrebenta e é difícil, assim, depois, principalmente mentalmente para as pessoas, quando começa a passar por desafios dentro do negócio, é difícil, cara, porque o momento da abundância, quando tá tudo bem. Mas no momento da dificuldade, se não tem cabeça para poder segurar o tranco, é problema, é B.O. dentro de casa, aí parece que tudo tá explodindo, entendeu? Pô, começa tudo a dar errado, tá ligado? Assim, e às vezes a gente vem nessa maré, as pessoas vivem essa maré, e é coisa simples do dia a dia, brother. Coisa simples do dia a dia. Tava vindo pra cá, tava alguns minutos atrasados pra chegar aqui. Aí eu subi, aí fui pegar o elevador, tinha uma fila gigantesca, já começou dando errado ali. Eu falei, caraca, já tô atrasado, fila pra pegar o elevador. Aí, eu falei, vou descer de escada, não vou, chegou, desci. Aí todo mundo desceu um andar até chegar no meu. Eu tava no 2 e eu ia descer pro -3, então eram 5 andares. Parou em todos os andares, até chegar. Eu falei, cara, já começou assim, então respirei, falei, não, vai dar tudo certo, tranquilo. Pô, beleza, coloquei com o celular na mão, já com o endereço lá, compartilhei contigo, coloquei o celular lá no carro e aí eu fui subir a rampa, fui fazer a curva, o celular, foi pro lado assim, o celular já bateu lá na porta e tudo. Nisso que já bateu, eu olhei, quando eu fui ver, eu tava quase encostando na parede tava batendo não, tava quase encostando na parede e tal. Aí eu falei, não, desse jeito não dá não. Dei uma respirada, falei, cara, tem que tomar o controle. Sim. Tem que tomar o controle. E aí, cara, o que aconteceu hoje, de fato, isso muitas vezes acontece na nossa vida. O cara acorda, a mulher dele, a esposa dele, ou seu esposo, chega do lado aí, já começa falando, não, tá faltando tal coisa, tá não sei o quê. Aí você já começa o dia estressado. Aí você vai trabalhar e às vezes você entra numa maré de coisa ruim acontecendo que você tem que quebrar esse ciclo. Total. E o game, nem sei por que eu entrei nesse assunto. Vambora, segue a linha. Nem sei por que eu entrei nesse assunto. E aí, a gente tem que mudar esse aparato. Por isso que a gente não pode deixar que quando passar no momento ruim, você tem que saber isolar os problemas e ir resolvendo, cara. Eu sempre falo, um brother meu me ligou esses dias e falou assim, cara, eu tô passando por isso. Eu falei, meu irmão, se eu tivesse no seu lugar, o que eu faria? Eu isolaria os problemas e resolveria um de cada vez. Porque eu sei que tu é ansioso, eu sou ansioso, e às vezes você fica num ciclo de ansiedade, brother. O que é o ciclo de ansiedade? Você sabe que café te deixa mais ansioso, mas você fica bebendo café toda hora porque você tá ansioso. Aí no final... Morreu, pô. Tu fica rodando, entendeu? Tu fica rodando. E aí não dá. Então uma hora você tem que quebrar o ciclo.
Você tem que quebrar o ciclo. Você sabe que aquilo te faz mal, mas você tá dependente daquilo, é um vício. Total. Basicamente, você tem que quebrar. Porque se você não quebrar, não adianta. Você vai ficar em ciclo e vai ficar... Total. Vira um reclamão. Cara, eu gosto sempre de trazer uma ótica que, assim, eu sou muito direto, cara. Sou bem agitado, então eu sou uma pessoa direta, prática, né? Prolixidade é o que eu brinco, que é meu inimigo. Porque eu acredito, cara, por ser empreendedor, tudo aquilo que é prolixo nos toma um tempo desnecessário. Então eu sempre procuro trabalhar isso em mim. E aí eu falo, cara, quando você quiser trazer, por exemplo, trago o exemplo da minha esposa. Eu falo, você quer que eu resolva? Você tá me trazendo um problema porque você quer resolver ou porque você quer desabafar? Às vezes ela fala, não, eu só quero desabafar, então beleza. Aí eu tenho que desligar o Gabriel proativo, o Gabriel resolvedor. Beleza, eu só quero ouvir. Eu só vou ouvir porque ela só precisa falar. Agora ela às vezes, não, eu quero que você resolva. Então beleza, então me traz o problema. Só que a partir do momento que a pessoa me traz o problema, eu vou resolver com a minha ótica. Exatamente como você falou. Eu resolveria assim, assim, assado. Então, cara, muitas vezes eu pego o exemplo dos meus alunos mentorados. Pô, o cara me traz o problema, eu gero a solução, ele tenta resolver do jeito dele. Cara, se fosse assim, por que você não poupa o teu tempo? Por que você não poupa o meu tempo? Por que você não tenta resolver? Se a pessoa tá trazendo o problema para nós, cara, é isso. Então, ao mesmo ponto, eu pego o princípio do produto, do infoproduto, cara. Vamos trazer para essa ótica. Às vezes, o expert tem uma audiência. Você trabalhou com grandes experts, que você sabe disso. Também trabalhei com grandes experts. A gente sabe que, cara, às vezes a audiência traz o próprio produto. Total. Cara, você não tem um treinamento digital? Você fala sobre isso? Tem algum curso sobre isso? Você fala, calma aí. 1, 2, 3, 4. Você começa a contar, você fala, pô, aqui tem um produto. Haverá sinais, né? Exato. Haverá Aí sinais. você fala, cara, aqui tem um produto. E aí você vai e desenvolve uma solução. Mas muitas vezes você não tem. Você tem que criar da tua cabeça. Você tem que olhar para o mercado. Você tem que idealizar. Você tem que fazer uma pesquisa e etc. Como que funciona isso pro dia a dia? Porque assim, eu acredito que isso é um insight prático pra galera melhorar os produtos, cobrar mais e mais caro. Como é que funciona o dia a dia de vocês, cara? Para desenvolvimento de produto em específico. Olhar para produto. A primeira coisa que eu olho, eu faço esse entendimento, né, de entender a comunicação e começo a pensar, cara, de fato, e conversar com o cliente. Entender com o cliente o que ele está comprando que ele não compra de mim. Cara, você é meu cliente da mentoria XYZ, mas me diz, cara, tu entrou na mentoria, desde que você entrou na mentoria, você acabou adquirindo alguma outra mentoria, teve algum outro curso que você acabou comprando, para poder entender qual que é o comportamento dele que eu não consigo prever ou não tô vendo, porque Legal. eu tô cego. E conversando de fato, cara, porque assim eu consigo entender que o cara que tá comprando de mim, ele tá comprando outras coisas de outras pessoas, porque talvez eu tô gerando, dentro do processo de compra ou na evolução dele de crescimento, uma necessidade de ter acesso a mais coisas. Muito bom. E aí eu consigo entender o que eu posso criar. Obviamente, vou entender se eu tenho domínio, vou entender como criar isso. Mas, cara, hoje com inteligência artificial também, e tanto conhecimento que a gente consegue pegar... Pô, se a gente pega um livro profundo, desseca o livro, a gente... Cara, você consegue ter algum tipo de entendimento para poder aprender algo. Uhum. Entende? O que precisa ter é foco e energia. Sim. Por isso que é engraçado que um amigo meu, ele falou, cara, eu vou fazer aqui e tal, você quer que eu libere para você o acesso do curso? Ele falou, de jeito. Eu falei, irmão, eu vou ser bem sincero contigo, eu não vou assistir. Eu não vou assistir. Então não adianta você me liberar agora, porque eu tô num momento que não é prioridade para mim. Eu não vou colocar minha energia nisso. Então, depois, talvez você não queira, você vai querer que eu pague, não importa, mas assim, agora não é meu momento. Legal. Por quê? Porque eu não vou fazer isso. E eu sempre faço isso, cara. Eu não coloco minha energia, mas vai ter tal evento de tal coisa. Cara, não vou. Deixa eu ver o que eu posso ganhar ou perder. Aí eu vou na praticidade, igual você falou. Geralmente eu faço uma lista. Boa. Tipo, prós e contras. Legal. Aí eu risco uma linha e escrevo. Porque eu tenho a necessidade de tirar de fora, de dentro para fora. E escrever. Legal. Entendeu? E aí eu consigo ver, cara, eu não vou. Qual que é a parte ruim disso? Eu não vou me conectar com mais pessoas, network, não sei o quê, não sei o quê. Tá, mas e o que é bom? Cara, eu tô com essa pilha de demanda atrasado, vou passar o final de semana, sei lá, com minha filha e com minha esposa. Essa semana foi puxada. Então, o que pesa mais agora? Qual que é o peso? É tipo Enem. Vai fazer o Enem. Qual que é o peso de matemática para tal coisa? Então, pro momento que eu tô vivendo, o que pesa mais? Ou o que eu preciso mais? E aí eu tomo minha decisão para entender o que é prós e contras, até mesmo para entender o peso de cada coisa. Cara, muito bom esse sistema de decisão teu. É simples. É simples. Eu tento simplificar, cara. Muito bom. O problema é que, assim, às vezes o emocional ele pega a gente. Muito. Aquela semana que a gente conversou umas 3 semanas atrás, a gente precisava ir para Belo Horizonte, meio de emergencial. E, pô, bomba estourando e pau quebrando, assim, tudo acontecendo. E aí precisava ir para Belo Horizonte. Falei, então vamos.
Aí juntei eu, minha esposa, minha filha, falei, então vamos de carro, aí leva cachorro, já faz tudo, vamos. Quando a gente foi, deu errado. Não rolou. Minha filha ficou muito estressada dentro do carro, bebezinha, chorando, aí no bebê conforto, e é desconfortável, aquela coisa toda. Falei, não vai rolar isso, vamos de avião. Aí voltamos, falei, vamos olhar a passagem. Aí eu fui olhar a passagem, tava tipo 4 mil reais. Falei, cara, nossa, não tem coragem. Não Estados tava Unidos, 3 mil e quase. pouco. Eu falei, porra, tipo assim, não dá, mano. É passagem de 500 reais ali, você pagar esse preço. Falei, não dá, não faz sentido. Aí entende, qual que é a intensidade que eu tô dando pro meu problema? Porque assim, o ponto é, vale ou não vale? Depende, cara. Quando eu perdi minha mãe lá em Minas, a passagem podia ser 20 mil reais, não importava, brother. Eu ia pagar pra poder ir lá ver lá ela. Mas qual que é a intensidade do problema que a gente coloca, entende? Então, assim, quando aconteceu lá, cara, no mesmo dia eu tava lá em Minas, pegando o único voo que tinha, a única forma que tinha de chegar lá no interior. Não importa. Então, assim, mas pro meu problema que eu tinha, eu tava colocando uma intensidade errada. Aí eu me liguei. Aí eu vi que eu tava muito estressado. Falei, mano, tô no estresse. Aí eu respirei e falei, não vou tomar nenhuma decisão agora, porque qualquer decisão que eu tomar agora, eu vou tomar de maneira burra. E eu não consigo desligar de um ponto de estresse. Tem gente que fala, não, porque aí eu respirei lá, fiz um e tô pronto. Não, eu preciso de um tempo pra poder respirar de fato, entendeu? É tipo aquela parada, tu tá estressado, a pessoa fala, calma. Eu já sei que eu preciso de calma. Meu pastor fala uma coisa que ele me discipula também, é muito legal. Que ele fala, você nunca toma uma decisão bravo demais, estressado demais, feliz demais ou emocionado demais. Falou, cara, você nunca toma uma decisão nessas quatro sentimentos, assim dizendo. Porque a probabilidade de você errar é muito grande. Então, cara, a melhor coisa que você fez, parou, analisou, olhou e falou, cara, o contexto pede isso? Não. Então, calma, tá tudo bem, vamos tomar uma decisão de uma forma mais prudente, de uma forma mais intencional e assertiva. E eu vejo que muitas vezes a galera toma decisão por emoção. Cara, já chegou a acontecer, Biel, de eu fazer planejamento de expert. Cara, a gente botar 15 mil pessoas na live, pela emoção e o calor do momento, o expert muda toda a estratégia. É fogo, e, cara, arruína tudo, bicho. Você vai falar o quê? O produto é dele. Aí entra no ponto da sociedade. Você é um sócio que só apanha, às vezes você recebe o bônus por isso, mas vamos ser sinceros, há quem entra com serviço, na maior parte da coprodução entra com ônus. Cara, entra com a pancada, você não resolve, a estratégia tá errada e não sei o quê. Cara, o expert mudou tudo, tá tudo certo, bicho. 800 pessoas presenciais, 15 mil online, o cara mudou. Você vai fazer o quê? É bizarro, cara. Bizarro. E assim, a gente fica refém, cara. Não tem o que fazer, de fato. Teve um expert que ele foi engraçado porque ele foi no Mastermind, e aí lá no Mastermind ele falou assim, porque a agência que tá me coproduzindo, esse ano ficou 3 milhões pra agência. E eu entendo, ele falou de jeito, e eu entendo que se eu pegar 3 milhões e investir na minha empresa, eu vou crescer muito mais do que ter essa agência levando isso. E aí me falaram, né? Me ligaram, falou, fulano falou isso aqui e tal. Fiquei puto, obviamente. Falei, que filha da entendeu? Fiquei puto pra caramba, mas quando a gente vai se colocar no lugar do cara e ele não me vê como parte, de fato, ali do negócio dele, ele me vê como um parceiro, o cara faz sentido. Se ele pega esse dinheiro e tudo. Agora o problema é se ele vai encontrar pessoas dispostas ou boas o suficiente e se ele vai pagar, é que ele não vai pagar. Sim. Entendeu? Tipo patinhas, bicho. Não vai pagar, entendeu? Não vai. E, cara, eu posso ser muito sincero, eu já me peguei nesse embate. E assim, sendo muito sincero, eu olho o lado do coprodução, porque é o meu lado também, né? Mas, cara, se ele conseguir encontrar boas pessoas e pagar menos do que a receita que você gerou, cara, que Deus abençoe e continue prosperando o projeto dele. Total. Mas a gente sabe que a probabilidade é muito menor. Total. Então, pô, já aconteceu, um caso muito legal de um... Legal não, né? Uma merda, mas legal, de aprendizado, de um expert nosso, que, bicho, essa mesma proposta, assim. A gente gerou uma receita gigantesca, veio uma outra equipe de coprodução e falou, cara, eu consigo fazer você faturar 2 vezes mais, então 500 mil por mês, 1 milhão por mês. Era isso, essa a linha. Investindo 20% que você investe hoje com a equipe de coprodução, que na época era porcentagem, então ele falou, cara, eu pego 20% dessa porcentagem e te gero o dobro de resultado. Só de você olhar assim, você não acha que não cheira um problema, não? Estranho. Aí o expert veio, pessoal, vou romper, rescindir, cara, beleza, Deus abençoe, é isso aí, vamos repartir o que a gente tem que repartir aqui, é isso. Deu 4 meses, cara. Fizeram um lançamento flopado, tentaram de novo uma recuperação, 4 meses o expert tá pedindo pra voltar. Cara, a gente passei bem similar isso daí. Eu te falar, meio que
a gente não ia voltar. A gente voltou por causa do dinheiro mesmo. Só por isso. Porque era muito dinheiro, a gente levava muito, era tipo nossa coprodução mais lucrativa, disparado. Ele saiu, fez com outra equipe que cobrou só fixo. Não foi tão bom. Não sei se foi ruim, ele não abriu, mas, pô, a gente... Tudo fechado, desenhado o lançamento, e aí o cara sumiu. Depois a gente viu que o cara tava em captação. A gente tinha acesso a tudo, né? Viu que tava em captação. Só que assim, quando o cara é muito grande, você olha e fala assim, cara, tipo, o problema que eu vou arrumar com esse cara é pior pra mim do que eu ficar de boa. E às vezes, esse é um problema, né? A gente brinca, a gente falava uma frase que era assim, pô, é bem besteira. E é bem besteira mesmo. Era assim, você já fez amor com um gorila? Não. Pois é, a gente tem um gorila agora, ele faz o que quer com a gente. E esse é o problema, entendeu? Então, se fecha o cara numa jaula com o gorila vai fazer o que quiser, bicho. Bicho, um gorila forte pra caramba. E a gente lidou muito isso, engoliu muito sapo dentro do processo de coprodução dessa forma. Porque a gente ficava refém e esse cara específico, ele foi e fez, aí ele voltou. Em teoria, cara, não era pra gente nem conversar com o cara, mas realinhamos e voltamos a fazer o lançamento e foi puramente voltado pro dinheiro. E a pergunta, cobrou mais caro? Não. A nossa negociação ficou mais alta. A gente subiu. É se volta... a gente subiu 5% da negociação. Curiosamente, a gente subiu 5% da negociação. Cara, pra mim, sempre que volta A gente subiu. Mas foi de maneira bem de boa, assim, né? Sim, a gente aproveitou. Sim. Acho que é de maneira acordada, mas sempre que volta tem essa conduta. Você falou uma coisa que eu queria voltar nela, que eu acho que é muito importante e acho que o empreendedor ele tem que ter isso em mente dele, né? Então, por exemplo, você falou assim, Gabriel, meu pastor, né, que vem me discipulando, meus mentorados, você trouxe exemplos práticos disso. E como que é importante você, empreendedor, estar em mesas que não são as mesas que você senta todos os dias e estar em outros ecossistemas também. Por quê? No momento que eu te tenho como mentor e eu preciso de alguma coisa que eu não estou conseguindo ver porque eu não tenho clareza ou eu tenho meu ego envolvido, eu tenho meu emocional envolvido, eu preciso de ajuda de outra pessoa que consegue ver o que eu não estou vendo. Total. E essas pessoas são pessoas ou que já passaram pelo que eu estou passando ou pessoas que me conhecem no nível de profundidade que eles sabem de fato como eu funciono e eu confio no olhar deles para minha vida quando eu preciso tomar uma decisão. Total. Ou uma clareza. E a importância de ter isso, cara, porque o problema é que às vezes a gente pede conselho para as pessoas erradas. Que elas não entendem o momento que a gente está vivendo. Ou ela não sabe o que é isso e ela entende errado. Teve um amigo que ele me ligou e falou assim, irmão, eu tô para pegar um escritório em São Paulo. E eu falei, pô, massa. O escritório são 500 metros quadrados. Começando a empresa do zero. Eu falei, pô, massa, qual que é a locação? 60 e poucos mil. Fora as taxas. Sim. Falei, pô, bala e tal. Beleza, não sei que ele tem condição, mas tem um detalhe. Na negociação, tem os móveis, tem uma decoração lá específica, assinada por um escritório de não sei o que e tal. E o cara tá me cobrando uma luva para me passar. Aí ele perguntou, aí eu falei, tá, fala, filho. Quanto, né? Ele falou 1,5 milhão. Aí eu, na hora, já falei assim, 1,5 milhão. Ele falou, eu falei, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não pegaria. Independente, pode ser assinado pelo, sei lá, cara, maior arquiteto do mundo. Getúlio Vargas fez aí, ficou escondido. Getúlio Vargas não, bicho, como é que é o nome do arquiteto lá? Oscar Niemeyer, tá ligado? Viajei. Assinou aí a parada, fez, ficou escondido, é uma relíquia. Eu não pegaria. E eu acho que você deveria perguntar para quem possivelmente pegaria. Porque eu acho que você tá perguntando pra... Cara, tipo, te honro e tudo, assim, nós somos brother, e eu tô sendo bem sincero. Eu falei com ele desse jeito, cara. Uhum. Eu não sou o cara que pegaria uma luva de 1,5 milhão no escritório. Eu não sou esse cara. E aí você tem que estar perguntando pro cara errado. Então, a resposta é não pegaria, mas eu acho que você tem que olhar para os caras que estão jogando esse jogo aí igual você tá jogando. Porque eu não tenho um escritório de 70 mil reais por mês. E eu acho que você tem que perguntar pro cara que tem um escritório de 70 mil reais por mês, tá jogando o jogo aí. No miolo de São Paulo aí da Faria Lima. Você tem que olhar para esses caras. E aí, esse cara vai te falar se vale ou não vale. Se compensa ou não compensa. Porque a pergunta dele é essa, cara. Compensa ou não compensa? Sei lá, bicho. Pra mim não compensa. Total. Entendeu? Pra mim eu não vejo que isso é algo que compensa. 1,5 milhão. Cara, 500 mil talvez resolveria. Ele mobiliaria um escritório, pegaria uma parada. Conseguiria fazer uma coisa legal. Talvez não especial quanto era ali assinado, a madeira, sei lá da onde que é. Mas ele conseguiria fazer uma coisa extraordinária. E aí eu olhando para essa ótica, eu falei com ele, por isso que a gente precisa pedir conselho e para quem também dá conselho, saber, cara, será que você tá numa posição de dar conselho para alguém?
Porque é fácil, mano, palpitar da vida dos outros. Muito. Não tem risco? Não tem risco, mano. É muito fácil. Você palpitar, mas não sei o quê. Ah, mas fulano agiu dessa forma. Entendeu? É engraçado porque, assim, dentro da minha família, da família da minha esposa, eu até falei com a mãe dela, né? Falei, cara, agora eu entendo como você age com seus filhos de algumas formas diferentes, com cada um, com a sua necessidade, depois que eu tive filho. Porque, mano, antes eu falava, pô, não tem condição dela estar... Eu olhava e falava com ela assim, não, mas não tem condição, você não pode fazer isso dessa forma. Tipo assim, ela perguntava, né? Eu falava, pô, mas eu não faria assim, eu acho que não faz sentido, olhando de uma maneira ótica, racional. Mas depois que minha filha nasceu, eu falei, cara, entendi. Agora eu entendi aí a gente começa a entender o porquê do comportamento das pessoas. Olha, que legal. Entendeu? Tem um outro motivo que às vezes a gente não tá na posição ali. Porque racionalmente é tudo fácil de resolver, mano. Total. Racionalmente a gente fácil. não sabe também qual que é o desejo desse seu amigo, por exemplo. Os desejos dele é ter realmente um escritório super ultra branding, vamos dizer assim, Sim, né? É brand, o dele é brand. Cara, então... Maluco. Então talvez para ele isso é uma 1.5M, cara, faz sentido. É algo viável, né? Mas, cara, eu não gosto de compartilhar as minhas coisas, os meus pontos de dificuldade, de desafio com as pessoas que não entendem o risco. Eu sempre olho, cara, então, pô, eu vou compartilhar tal coisa com fulano? Tá, mas ele entende o risco disso? Ele entende a seriedade? Eu acho que a gravidade do desafio... Porque às vezes o cara não entende, ele pode até ter um conhecimento, mas, cara, ele não vai entender a gravidade da parada. O quanto que aquilo representa, o quanto que aquilo simboliza. É isso. Então, pô, você viu, você falou, tá, mas e aí, fala mais. Você foi explorando aquele teu amigo para você poder entender. Cara, 60 mil no 500 metros da Faria Lima, pô, tá bom. Tá num preço legal. Ah, vai lá, aluga. O cara vai, aluga, mete 1.5M de luva, você nem sabe o que é, se funciona. Por quê? Até para conhecer o negócio do cara. Total. Quanto tempo vai rentabilizar, quanto vai rentabilizar. Ele tem um business plan do negócio ou ele tá só se aventurando? Então... Tem que contratar funcionário, mano. Igual, mano, falei agora com minha família. Falei, gente, a gente vai fazer uma viagem, não é só preço de passagem. E o hotel? E a alimentação? E os passeios? E não sei o quê? E não sei o quê? Aí, quando tu vai somando, aí tu fala assim, pô, minha viagem custa tanto. Aí a passagem é tipo 30% do custo da viagem, entendeu? Total. Cara, eu viajei pra... Eu tive 2 experiências trazendo o Lexus que você fez de viagem em si. Cara, eu viajei pro Chile em julho. Massa. Estourei o orçamento. Viagem de neve, pô, planejei X. Estoura. Estourei. Em agosto eu viajei pro Clube Med em Trancoso, na Bahia. All inclusive, tudo fechadinho. Cara, o orçamento foi lindo. Puta, eu sabia quanto que é de passagem, de transfer, disso, daquilo, não sei o que... Falei, caraca, 2 mundos diferentes, 2 baitas viagens, 2 mundos diferentes. Agora no fim do ano eu vou viajar de novo, depois eu conto se estourou ou não. Provavelmente vai estourar. Mas, cara, realmente entender, pô, porque assim, não é só o aluguel, Biel. Pô, uma sala de 500 metros você precisa botar. Gente, quanto é que custa a gente por uma sala de 500 metros? E o tempo de tração do colaborador? Entendeu? Aí você precisa contratar. Pô, às vezes o cara tá no modelo home office, ele precisa mudar para um modelo híbrido presencial, ele precisa de um RH bom para contratar novas pessoas e trazer. Ou precisa pensar no deslocamento, ele vai ajudar a equipe dele que mora às vezes no interior a encontrar um apartamento aqui, a contratar, a comprar uma coisa. CLT. Exato. Vai contratar presencial todos os dias? Vai ser híbrido? Como é que vai ser? Então, cara, às vezes o cara, por uma decisão, vou para o presencial ou não, ele precisa mudar boa parte do modelo de negócio dele. Precisa, cara. Cara, ele precisa muito mudar o modelo de negócio dele. Isso que a galera não entende. A gente tem muito isso da agência, coprodução e tal. Cara, é fácil fazer dinheiro dentro de casa. É gostoso, mas eu incentivo todo mundo que tem a possibilidade. Ir pro presencial, bicho, vá, porque o nível de crescimento, a velocidade, até que a gente estava falando, ela é muito mais rápida. Total. O nível de implementação, de melhoria, de correção e etc. Mas também saiba calcular o que vai precisar mudar das suas condutas. É uma fase nova. E eu sempre falo, cada fase nova da nossa vida, a gente precisa e necessita de habilidades e requisitos diferentes. Total. Pô, o Gabriel que tinha um expert, não é o mesmo Gabriel, as mesmas condutas do que tem 6. E não quero ter 6 mais, cara. Exato. Assim, porque 6 grandes, gigantes, os caras grandes, big players de mercado... Só pra galera entender, o que a gente pode falar acima de grande? Cara, grande, o que é um grande player? É um player, assim, um grande player é um player que já faz seus múltiplos 7 dígitos no ano. Boa. Agora, um grande é que o negócio dele já é mais de 10 milhões. Ali é, tipo assim, peixão. Boa. Primeiro que esse cara para negociar é muito ruim. A margem dele é muito ruim. Às vezes a margem dele, como ele tem muito colaborador, o cara tá com 150, 200 pessoas lá dentro da empresa dele que não estão conseguindo dar vazão das coisas, não é porque eles são
burros, né? A palavra ia ser essa. Eu queria usar uma palavra melhor, tipo assim, são burros. É porque, cara, às vezes o cara tá tão na operação ali, o time do cara, que ele não consegue, ele até vislumbra fazer outras coisas, mas tem que vir força de fora para poder fazer. Porque eles estão ali no dia a dia da empresa. E cada vez mais você vai crescendo sua empresa, mais problema tu vai criando. Opa! E os BOs são diferentes, cara. Assim, é problema diferente. E, assim, são problemas literalmente diferentes, mais profundos. É tipo cidade. Você vai pra uma cidade pequena, vai lá pra rodoviária da cidade pequena. É bonitinha, tem lá o pastelzinho, a coisa ali. Vai na rodoviária ali de São Paulo pra tu ver o bagulho. Tu não fica ligeiro, tu é assaltado antes de descer do ônibus, tá ligado? Então, assim, o ponto é, vai pro centro lá de São Paulo, vai pro centro do, sei lá, do Rio. Eu nunca fui lá no centro pra saber como é. Então, você vai pros centros das grandes cidades, a gente vê que tem mais morador de rua, mais problema com droga, mais não sei o quê, não sei o quê. Cada vez menor a cidade, mais o controle tem. Cada vez maior o problema de cidade grande. Sim. É diferente de um problema de cidade pequena. Sim. E, cara, a paciência também, né, do empreendedor. Pô, um problema, sei lá, vamos colocar um expert que fatura 1 milhão por ano. Beleza, o problema do expert que fatura 1 milhão por ano, você resolve em uma semana. Às vezes o problema do expert que fatura 10 milha por ano, você resolve em um mês. Você vai ter paciência, você vai conseguir manter a constância, a disciplina de pensar estrategicamente. E esse cara vai puxar a tua vida, brother. Ele vai, tipo assim, ele te suga num grau. Já recebi áudio falando assim, cara, cadê você? Pô, você deve estar fazendo uma coisa mais importante que nosso projeto aqui. Tipo assim, um nível de ciúmes, assim, de comunicação... Que é por isso que eu até tô com um novo perfil no Instagram. E esse ponto de ter esse novo perfil, não porque é o antigo, porque eu não conseguia verificar o antigo, essa é a verdade. Eu criei um novo. E essa questão é que, assim, antes, muita coisa eu não podia postar do que eu vivia. Porque se eu posto, fulaninho fica com ciúmes. Ele acha que eu larguei o projeto dele. Ele acha que não tá olhando pra parada, entende? Aí eu tinha que ficar ali, retido. O tempo inteiro retido. E isso é muito ruim. E isso também acontece por problema meu, de não estabelecer limites dentro de um processo, entendeu? Então, assim, eu criei um problema e fiquei refém daquele problema. Total. Por quê? Porque você combina a mão, aí você dá o braço, aí no outro dia você dá o outro braço, aí um dia que você quer deixar a sua mão, o cara não quer. Ele acha ruim. Cara, é o que eu sempre falo. Tem que ter a limite. galera, acho que todo mundo sonha em trabalhar com grandes experts, né? Experts grandes, bons, relevantes. Cara, mas toma cuidado, te prepara antes. Se eu pudesse te dar esse conselho pro Gabriel do passado, me prepara antes. Então, cara, teve expert, pô, deu chegar, cara, trabalhar com o cara das 8 da manhã às 11 da noite, numa sexta, no sábado, o cara fala, e aí, cadê você? Pô, irmão, calma aí, bicho. Também tem minha família, também tem minhas coisas, também tem meus afazeres. Então, da mesma forma que vem o bônus, vem o ônus também de tudo. Só que aquilo, quanto maior o expert, maior a cobrança, bicho. É a responsabilidade maior, irmão. Também. A responsabilidade é maior porque o projeto, o cara que é muito grande hoje, o cara que trabalha lícito, faz o trabalho bonitinho, faz a entrega de valor, de fato, vamos falar desse cara, não dos bicheiros que tem aí. Mas assim, esse cara, se ele tá grande, não é à toa. Teve muito trabalho envolvido. E às vezes ele tá num ritmo de trabalho dentro do negócio dele, que quando a pessoa pluga de fora e entra, ele quer colocar a pessoa no mesmo ritmo que a dele. E o empresário, até dono de empresa, todo dono de empresa é isso, cara. Ele tá no ritmo ali. O cara dorme e acorda pensando na empresa dele. Ele quer que alguém dorme e acorda também pensando na empresa dele. Então, ele vai te envolver o máximo que ele conseguir. Eu faço isso com os meus colaboradores. Vai fazer isso, cara. Você deve fazer isso também. Sempre, cara, sempre. Sempre. Eu sempre... Eu preciso que o cara olhe, por quê? Pra ele ver coisas que eu não consigo ver. Principalmente quem é técnico, cara. Uma das piores coisas que tem é erro, assim. Eu fico muito frustrado com erros. Com errinhos bobos, assim, nos projetos. Porque, principalmente quando chega no expert, cara. Isso é que eu fico mais frustrado. Porque eu penso no seguinte. Eu tenho um copy. Aí o copy fez. Aí passou pela... Dá um exemplo, assim. Fez uma página, fez a copy de uma página. Essa copy vai passar por uma validação antes de ir pro web. Aí passa pela validação, vai pro web. Aí vai pro web, o web joga no ar. Aí depois que joga no ar, ainda vai de novo, vai ser validado. Isso o gestor de projeto ali, fazendo toda a parada, acompanhando. Uma coisa que não fico sem também, mano. Não tem como ficar sem gestão de projeto. Principalmente quando você vai crescendo assim, acho que a peça é fundamental. Total. Se eu não tivesse nenhum expert hoje, eu teria um gestor de projetos. Juro pra tu. Eu continuaria tendo um gestor de projetos, porque... depende do perfil de cada pessoa, mas meu perfil, que eu sou criativo, influente, conversa, não cala a boca um minuto, conversa demais, tudo isso são coisas que muitas vezes algumas coisas ficam atrasadas. Então, quando eu tenho um gestor que me organiza, eu consigo ficar conversando, eu consigo fluir. E consigo ter uma melhor organização a nível demanda ali de tudo que acontece. E o ponto é, quando
Aí, mais uma vez que eu entrei no assunto e me perdi. Falando da gestão de projetos, da organização e etc. Era antes disso, não lembro. Nem eu lembro, então. Nem eu lembro. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Enfim, vamos seguir na vamos seguir no nível da fluência aí. Cara, eu trabalhei durante muito tempo como gestor de projetos. Bicho, a gente tava falando de pegar os colaboradores e trabalhar de maneira imersiva na nossa empresa. Não, mas é isso. Enfim, boa. Resumindo. Você tem que respirar de alguma forma a cultura e acaba sendo um reflexo. Se você não coloca a energia necessária, você não espera que um cara que tu contrate também vai colocar. Se ele vê que você não tá afim, não vai, cara. Não dá. Ele vai ver que você não tá nem aí, ele vai ficar nem aí também. Cara, eu passei recentemente por uma contratação de social media pro meu perfil, pra produção de conteúdo, pra gente aumentar a intensidade, né? Cara, eu fui muito sincero, fui muito franco com ela. Eu falei, olha, os 3 primeiros meses você vai trabalhar muito. Se você suportar os 3 primeiros meses, tenha certeza que você vai ganhar muito dinheiro depois comigo. Eu fui sincero, falei pra ela, cara, sabe por quê? Porque eu tô vindo numa experiência de 6 meses de social media que me entregava coisa nenhuma. Aí depois eu peguei 3 meses pra eu fazer, eu tive mais crescimento do que ele nos 6 meses. Falei, pô, então eu preciso contratar alguém bom. Sim. Falei, quanto que você cobra? X. Essa é a tua pretensão salarial? Eu tô disposto a pagar X mais um pouco. Mas os 3 primeiros meses você vai receber um pouco menos do X. Beleza? Beleza. Por que eu testei, Gabi? Eu testei se a pessoa realmente queria trabalhar para ganhar o dinheiro dela, que não tem nada errado com isso, ou se ela queria trabalhar para gerar resultado, cara. Porque no nosso mercado tem muita gente que vem só para querer ganhar dinheiro, bicho. Fala, pessoal. Fiz uma interrupção nesse podcast. Eu sei que ele estava bom, o papo, mas eu prometo ser rápido. É só para divulgar o nosso patrocinador desse episódio. O patrocinador é a Movie Act, a marca que me patrocina nos artigos esportivos. Sim, é isso mesmo. Bermudas com compressão, camisetas de altíssima qualidade, camisetas que não fedem, que não ficam agarradas no teu corpo, que resistem muito bem ao suor, e eu treino com elas. Treino, corro, faço academia, jogo até o futebol de vez em quando com elas. É isso mesmo, é uma camiseta muito útil e versátil pro dia a dia. Ela serve para você que está começando no esporte ou para você também que já é realmente um atleta e já pratica mais buscando a performance. Aqui do lado tem um QR Code para você acessar e poder escanear e ir para o site deles com o cupom GABI, você tem 10% de desconto em todo o site. Então aproveita, corre lá, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor artigo esportivo para você poder praticar o seu esporte aí no dia a dia. Cara, e assim, aqui é fogo, porque para mim tem profissionais que é o seguinte, tem um profissional que é ruim e ele sabe que é ruim, e beleza. Só que tem um profissional que é ruim e ele acha que é bom. Entendeu? E ele quer cobrar como bom, como sênior. Ele cisma que é sênior. E assim, muitas vezes não tem... O que faz a pessoa ser pleno, sênior, júnior, entendeu? Tipo, a gente não tem muito... É mais no falar. Você vira, ai, fulano sabe fazer. Entendeu? Ele desenrola. E aí, eu passei por umas contratações assim, que o cara vinha... porque eu vendi 100 milhões ali no lançamento de fulano, de ciclano, e eu tava lá. E o cara, às vezes, era suporte de comunicação, de alguma coisa específica lá e vem... Eu sou copy, entendeu? Porque fez um curso ali e falou que é copy. Mas a experiência naquela área específica, ele não tem com a profundidade. Ou ele acha que tem. E aí não dá, cara. Eu acho pior. Esse tipo de gente é fogo, cara. Um exemplo bom é de Billions. Billions... Não sei se tu já assistiu Billions, a série. Inteira aí vai ter um Bob, Axelrod lá, sim. E tem o... Eu não sou péssimo. Tá, mas é o cara lá que é o procurador. Tá. Que é o esposo da mulher, psicóloga. Da psicóloga, é. E aí o procurador, o Bob, ele é o playboy. Sim. E o procurador, ele é o bonzinho, sim. Em teoria. É o que defende o direito do Estado e toda essa coisa. O Bob, a gente sabe que ele é filho da mãe. A gente sabe que o Bob, ele entra no jogo pra poder... Ele joga baixo. A gente sabe disso. Tem consciência sobre isso. Então, quando ele faz isso, não assusta, porque a gente já espera isso dele. Mas o bonzinho, mano, quando ele joga baixo... Aquele cara me deixa virado, brother. Cheguei a gaguejar aqui. Porque ele jogava baixo e fingia que era bonzinho. Só que ele era filho da mãe, pra mim, pior do que o Bob. Porque, pra mim, o pior de todos é o lobo no pele de cordeiro. Tá ligado? Ele era tão pior quanto pelos interesses pessoais. É tipo política, brother. Você olha assim e fala, cara, fulano é bonzinho, fulano não sei o quê. Mano, é tipo... Ele não é bonzinho. Ele tá sendo bonzinho. Ele tá sendo ali e, às vezes... E tudo é o que parece ser, não é o que é. Porque na internet também é isso. É o que parece ser. Porque fulano parece ser bom. Porque fulano fez não sei o quê. Porque... Eu posso vir aqui falar um tanto de coisa, falar um tanto de baboseira e é o que parece ser. Mas o que é, só quem tá nas trincheiras vivendo de fato entende quem é a pessoa, ou como é a pessoa, ou o que é de fato, entendeu? Total. Cara, é meio loucura, né, bicho?
quer ver eu ficar louco? É trocar uma ideia com a pessoa, ela vir cantar de sênior, júnior, de pleno, cara, diretor, coordenador. O head. Bicho, eu juro que eu testo essa pessoa. Falo, irmão, tá bom, você é estrategista mesmo? Você é estrategista pleno, igual você tá falando? Então vamos trocar uma ideia a nível? Não vamos ficar falando do raso, não. Vamos trocar uma ideia a nível? Cara, 90% das vezes a pessoa não consegue. Trava, né, cara? Trava, porque não é verdadeiro. Então, às vezes, é culpa dela, é culpa de quem intitulou ela dessa forma, sabe? Às vezes, na emoção do projeto, pô, lançamos 7 em 7, não sei o quê, caramba, 4. Fulano, agora você é meu head de copy. O cara pegou aquilo pra ele, cara. Só que a capacidade técnica dele, ela demanda isso? Ela acompanha isso? Pô, às vezes não. Então, o cara, ele tá indo num caminho que muito provável vai ser fadado a um tropeço, né? Então, cara, vale muito mais a pena. Eu pego muito aquele conceito bíblico, cara, do casamento, né? Pô, que é melhor que você sente atrás e as pessoas de honra te convidem a ir à frente, do que você sente à frente e as pessoas falem, isso não é teu lugar, não é teu lugar e te joga pra trás. Então, cara, eu prefiro falar, pô, eu sou um estrategista, eu sou um gestor de projetos, eu sou um copy, eu sou um designer, eu sou um web. E a pessoa vê na prática, no dia a dia, que eu sou muito bom e que eu tenho capacidade técnica, do que eu chegar e não aguentar sustentar. Porque é o que eu falo, o posicionamento você pode falar tudo. Você pode se posicionar como você quiser, da forma como você quiser, falar o que você quiser. Mas você vai ter que sustentar, velho. É que nem eu chegar pra ti e falar, pô, irmão, eu sou brabo no futebol. Cara, eu botei uma ancoragem mental aí tua, aí eu vou jogar, não sei nem amarrar chuteira, chego pra jogar de tênis, eu falo, Gabi, não joga futebol, velho. Agora, se eu chego e sustento, você vai falar, mano, ele é zica. Cara. Ele sustentou e falou. Então, posicionamento digital é isso. A partir do momento que você levanta a bandeira, você tem que sustentar aquela parada, velho. Não adianta você levantar e não sustentar, velho. Cai por terra. É isso, cara. E tem um ponto que, assim, dentro disso que você falou, que é até uma questão de gestão de feedback com pessoas. Porque tem... Vou trazer um exemplo nós dois aqui. Tem o que você acha de mim. Tem o que eu acho que você acha de mim, tem o que eu acho de mim. E às vezes isso é com o colaborador. Por que às vezes o colaborador sai e fala, eu levei nas costas aquela empresa? E o dono fala, pô, me livrei. Entendeu? Por que isso acontece? Tem duas óticas tão diferentes. Porque não teve uma gestão de feedback ao longo do tempo. E essa gestão de feedback, ela é um problema quando não acontece. Porque tem o que você acha do seu copy, tem o que o seu copy acha que você acha dele, e tem o que ele acha dele. E às vezes você acha ele ruim, ele não tá legal, não tá bem, não tá legal. Ele acha que você tá gostando muito do trabalho dele e ele acha que ele é o top. Só que você não tá gostando. Aí quando você chega, cara, não faz mais sentido a gente manter a nossa parceria e tal, e encerra a parceria com o cara fala, como assim que filha da mãe me traiu? E essa é a parada que tem que ter. Por isso que até mesmo na coprodução, na posição, às vezes o expert ele olha e fala, cara, não tô gostando. E a gente, na função de coprodução do nosso lado, a gente fala, cara, estamos voando. Por que o cara tá encerrando comigo? E aí, esses feedbacks, essa troca, eu tenho que entender. Deixa eu entender a objeção desse cara. O problema do cara é que ele acha que o meu trabalho não vale o que ele está me pagando, que eu tô recebendo ali no risco com ele. Ele não acha que vale. Eu já escutei isso de expert, cara. Brother meu, expert brother, assim, que chegou e falou assim, cara, eu acho que o que você faz, dentro da forma como você faz, eu consigo contratar umas pessoas para poder fazer. Fala, cara, eu acho que não. Isso foi massa, porque foi uma reunião onde ele queria baixar meu percentual e eu cheguei na reunião para aumentar meu percentual. Que loucura. Totalmente desconectado um do outro, tá ligado? Na minha visão, aumentar e ele querendo baixar. Conta essa história aí. E a gente sentou, aí ele começou falando, eu falei, cara, você acredita que eu vim para essa reunião, como a gente tá... Aí eu comecei a pingar minha ótica, a gente tá fazendo isso e aquilo e tal, a gente que tá conduzindo dessa forma, eu acho que a gente devia aumentar o percentual. E me posicionei, cara. A gente sentou. A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos manter como tá, próximos 3 meses, a gente senta e realinha. Então, assim... Não ficou nenhum nem outro. Nenhum nem outro. E a gente manteve, mas obviamente ele saiu depois da câmera pra lá e falou, filha da mãe, e eu saí pra cá também, filha da mãe. Entendeu? E simplesmente eu fiquei puto. Falei, cara, o cara falou que não vale. Porque basicamente é isso que tá falando, cara. Eu não acho que o teu trabalho vale isso. Entendeu? Esse é o sentimento de alguns. E assim, é a percepção. E aí a gente olha pro mercado. O expert vê dessa forma. Sim. Assim, a maioria dos experts vê dessa forma. A gente na empresa, né, os colaboradores, a gente olha e fala, será que o fulano tá valendo aquilo? E no nosso trabalho de coprodução, às vezes é muito ingrato, né, Gabi? Porque, cara, a gente
pega um projeto faturando X, gera 10X de receita, aí o cara pega, põe lá no DRE dele, quanto que pega de comissão para a empresa, quanto que ele contrataria uma equipe, ele faz uma matemática meio burra ali, né? Porque ele tá olhando as coisas visíveis e tá tudo bem, mas ele tá deixando de olhar as coisas que ele não consegue tangibilizar, que é a estratégia, o conhecimento, o suporte, o crescimento, a parceria, etc. Ele fala, cara, se eu trocar, eu vou continuar com o mesmo faturamento e vou reduzir isso tanto de custo. Pô, só que se ele entender que foi uma construção junta, né? Cara, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que se precaver também como coprodutores, Total. como estrategista. De, cara, porque senão, literalmente, já aconteceu de projeto sair com uma mão na frente e outra atrás, cara. Total. Sem nada. Total. Pega um projeto de X, leva ele a 10X e sai com uma mão na frente e outra atrás e ainda sai, às vezes, com o errado por cobrar uma rescisão, alguma coisa assim. Sim. O expert, ele tem o... Ele fica com a audiência, né, cara? Ele fica com a parte monetizável, né? Então, assim, uma sugestão mesmo para todo mundo que é coprodutor e tem agência que tá nesse lado. Explora seus cases, cara, e faça tua marca. De fato, explora teus cases e faça tua marca. Sabe por quê? Porque o teu case de hoje, talvez amanhã você não tenha mais ele. Ele te dá um pé. Ah, mas fulano é meu... Cara, eu cansei de ver isso no mercado. Você consegue contar nos dedos, assim, ó. Quem, de verdade, nos dedos, os experts que estão coladaço e fechado ainda com seus lançadores e viraram uma empresa de fato. Aí eles têm outros problemas, mas viraram uma empresa de fato. Mas é nos dedos, cara. Eu não sei, os últimos aí foi recente. A gente vê aí os grandes, tipo assim, os romperam. caras que parece que gostava mais do que gostava das esposas, tá ligado? E os caras rompendo. Ninguém entende nada. Você fala, como assim? Loucura. É tipo desacreditar do amor, sabe? A galera que fala, eu desacredito do amor porque a Tatá e o Cossielo terminaram, tá ligado? Então a turma... Porque a Virgínia e o Zé Felipe terminaram, eu não acredito mais no amor. Cara, eu acho que você tocou numa parada legal. Foi uma coisa que eu não fiz no meu começo, Gabi. Acredita? Eu não explorei como deveria os experts, cara. Num bom sentido, óbvio que não numa exploração negativa, mas eu não explorei da forma positiva. É porque é uma exploração, que assim, pra galera entender, né? Não é uma exploração negativa, eu vou explorar o cara. Não, é o que você tá fazendo, você só tá expondo o teu trabalho. Sim, cara, eu não fiz isso de uma forma positiva. E hoje eu talvez colho alguns frutos por não ter feito. Que se eu tivesse feito, teria gerado muito mais resultado. Mas tá tudo bem, eu não tinha essa cabeça. Agora, você tá se posicionando ainda mais como especialista. Sim. E, cara, tá muito massa de assistir, de ver tua posição. Porque eu acredito muito que as pessoas que têm uma grande relevância, elas têm que se posicionar. Tô dentro de grandes projetos. Meu irmão, vai botar tua voz, vai falar pra galera, vai compartilhar ensinamento, etc. Que a gente não leva nada dessa vida, bicho. Daqui a pouco acabou o projeto, igual você falou, acabou o projeto. E tu perde o hype. Não, e vai compartilhar como se fosse história de passado. Né? Então, Não, e vira história de passado, literalmente. Mas aquela história meio que de pescador, sabe? Cara, e aí, será que aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? Será que não aumentou um E pouquinho? o que te levou a querer se posicionar ainda mais agora? Cara, deixar de ser refém. Tem duas coisas que a gente analisou, principalmente depois que minha filha nasceu. Eu entendi o seguinte. O digital, para alguns negócios, ele vem dando a liberdade da gente escolher ser escravo. E aí eu me liguei nessa frase, mano. Digital, liberdade para ser escravo. Como assim? Pô, onde eu vou é com um computador na mochila, não consigo sair sem o computador. Por isso que algumas coisas de serviço que eu fazia antes, a gente parou de fazer. Porque, cara, onde eu ia, eu tinha que ficar andando com o computador, celular na mochila, chip na mochila, as paradas rolando. Eu falei, cara, tipo, não faz sentido, eu não consigo ir almoçar domingo sem estar preocupado com o trabalho. Pô, a gente tá falando aqui, eu desliguei o celular, mano. Que cai o mundo, bicho. Entendeu? Se eu não puder tirar uma hora aqui, que a gente tá aqui trocando ideia, batendo papo, fazendo uma parada de relevância e tá aqui contigo em V0 conectado, que sentido é esse, mano? Tem uma frase que eu ouvi do Paulo Vieira, mano. Paulo Vieira falou essa frase e isso pegou muito comigo. Pegou muito pra mim. Falou assim, cara, se você vai cortar o café, se tu não pode pagar o café, mas que merda de vida tu tá vivendo, bicho. Que bosta, né? Entendeu? Tipo assim, assim, eu entendo a questão, mas, pô, tem muita coisa errada. Se tu não consegue tomar um café, tu não é o café de R$20 que você paga ali. Eu falo, um café, mano, de R$3,50, R$5. Entendeu? Que o cara vai e você não consegue tomar um café. Cara, tá osso, entendeu? Tá ruim. É loucura. Eu vejo muito empreendedor criando um emprego e não uma empresa. Total. E ele acaba se tornando refém da liberdade que ele construía. Total. Sabe aquilo que todo exagero gera... Toda exagero esconde uma falta? Total. É isso. Então ele quer tanto a liberdade que ele esconde a prisão que ele vive. E, portanto, ele cria um negócio que não é um negócio, é um emprego. Cara, eu vejo muito empreendedor digital... Ô, Biel, que o cara não tem culhão, meu irmão.
de investir 5 pila no negócio dele, velho. Total. 10 pila, 15 Total. pila, cada um nas suas respectivas proporções. Total, Eu falo, mano, tu quer chegar aonde mesmo, velho? Total. Você não tá disposto a pagar o preço por 5 mil pra contratar uma consultoria financeira, por Ou exemplo. ir num evento, cara. Cara, porra. Assim, bicho. é bem isso, cara. Não, cara, chega a ser loucura, chega a ser meio que uma insanidade. Mas por quê? Porque a galera às vezes não foi educada a calcular risco. Coisa simples, conceito simples de administração. Quando você vai tomar uma decisão do seu negócio, seja da mais simples a mais complexa, automática ou manual, você faz uma simulação de risco. Pô, quanto que é o risco de um evento? Cara, no pior dos cenários, eu não vou gostar do conteúdo, não vou pegar nenhum insight e vou ter que assumir um prejuízo de R$2.000 parcelado em 10 vezes de 200 conto. Mano, você não tem que ficar pensando pra tomar uma decisão dessa, tá ligado? Então, assim, e a galera sonha às vezes com umas paradas gigantescas, com os big points, cara, e não tá disposto a fazer o básico, né? Total. Então, pô, que nem eu acho, o Paulo Vieira, cara, eu fui no CIS e um baita treinamento, bicho. Eu indico pra todo mundo Eu fiquei 2 anos nos bastidores do Paulo. o que ia fazer, cara, assim, um baita treinamento, baita treinamento. E eu saí de lá, cara, até minha esposa fala, saí realmente muito impactado e transformado, mas de maneira prática. E muitas coisas que ele fala, né, ele tem aquela parada do se eu não posso fazer nada por onde, sabe? Tipo, se eu não tenho impacto ou relevância de resolver algo, pra que eu vou me impactar com aquilo? Cara, eu comecei a olhar muita coisa da minha empresa e falei, mano, isso aqui não é bucha minha não e eu tô absorvendo. E aí entra na loucura que você falou. De, cara, todo momento tá com o telefone. Pô, não poder desligar do telefone um pouco e etc. O cara criou uma prisão dele. É isso, cara. E aí tem que se livrar disso. Hoje a gente tava uma coisa simples, cara. Tava na reunião com o meu sócio e aí ele falou assim, aí precisava transcrever uma reunião e jogar essa reunião lá jogar pro cloud para ele poder fazer uma análise dos pontos principais e tudo da reunião. Coisa simples. Aí o arquivo deu 1 GB e tal. Aí, pô, vamos converter aqui na hora. Aí não convertia, eu subi no YouTube, depois faço tal coisa e tal. Tipo, fazer isso. E aí eu falei, não, vou fazer aqui, porque é uma coisa rápida, 10 minutos eu faço. Beleza. Só que esse tipo de detalhe, não é que não é fazer isso ou não fazer isso. Eu tenho um cara que pode fazer isso na minha empresa, entendeu? Por que eu estou colocando energia no lugar errado? Ah, mas é urgente, eu preciso agora. Talvez ele não consiga agora. Não, tudo bem, mas o ponto é, tem que aprender a delegar. Porque o meu maior desafio sempre foi esse, delegar. Porque eu quero tudo certinho, aí eu vejo um erro, eu fico puto da vida, aquela coisa toda, e tem que voltar e refazer. Então, aquela coisa, pô, mas se eu demando, eu vou ter retrabalho. Porque eu vou ter que corrigir. Então, você tá com a pessoa errada no teu time. Sim. Entendeu? E assim, eu vivo isso aqui. Às vezes eu falo, pô, mas se eu vou ter retrabalho, esse cara tá errado, cara. Por que eu mantenho esse cara ainda aqui? E é um erro nosso de contratação. É um erro nosso de contratação. Não é falando, porque às vezes parece que a gente só fala que o problema é dos outros. Sim. E a vida tá perfeita. Mas não é esse o game. Mas é isso que tem que ter essas análises de negócio, é desse olhar. Voltando na questão do por que fazer. Porque é o seguinte. Algumas pessoas me conhecem. Eu tive uma agência, 2020 e 2021. Pandemia. E ali, foi anos dourados, assim, de lucro da agência, de lucro total. Cara, lançamento, explosão, colocava 300 mil, fazia o maior, né? Fez tipo 8 milhões, assim, coisas absurdas, sabe? Absurda mesmo. Cara, beleza, massa. Aí eu tinha um sócio. Esse meu sócio era o artista. Ele era a cara da empresa. Esse meu sócio, o mercado inteiro conheceu ele. E eu era o cara que estava nos bastidores. Éramos 3 sócios lá. Eu era um dos caras que estava nos bastidores, tinha um time, tinha uma operação gigante de atendimento ali, colocava todo mundo no Discord para poder fazer. Cheguei a ter lançamento com mais de 200 pessoas na minha operação, na minha gestão, fazendo em atendimento, porque na época não tinha essas plataformas de abre grupo, fecha grupo. E nossa ação já era meio comercial desde essa época. Resumo, a gente encerrou. Aí meia dúzia me conhece. Eu tenho um terceiro sócio, aí vamos colocar assim, 50% do mercado conhecia meu sócio do mercado digital em si, conhecia o meu sócio principal. Talvez 10% ou 5% me conhecia e 2% conhecia esse terceiro sócio, que ele é um cara mais escondido. E aí a gente não fura bolha. E aí muitas vezes, quando você vai reivindicar seus direitos ou coisas que você viveu, você não consegue porque você estava na sombra de uma outra figura. E aí, porque você nunca comunicou isso antes. E quem é que vai saber
do teu valor. Porque uma coisa é eu me conhecer, sei o meu valor. Outra coisa é o tempo de você se posicionar, cara. Eu já sentei mesa, que tava caras muito grandes assim na mesa, que, mas o que você faz? O cara chega, te peita desse jeito, mas o que você faz? Ele nunca te viu na vida. Aí você fala, não, pô, faço tal e tal coisa. Às vezes você vai na humildade ali e fala com o cara. Eu tive numa mesa dessa. O cara chegou, peitou e falou, mas não sei o quê, e cagou pra mim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, também não sou otário, né? Olhei e falei, mano, filha da mãe e tal. E ele continuou lá se vangloriando ali dentro da mesa, né? Falando e tal, que ele não sei o quê, não sei o quê. Uma coisa que ele falou, ele abriu uma brecha. Disse que ele abriu uma brecha. Falei, cara, pois é, no projeto de fulano, agora a gente tá implementando tal e tal coisa lá e tá ajudando isso daí. Ele, você tá no projeto de fulano? Você tá no projeto? Falei, tô, pô, eu que tô fazendo isso lá. Ele, pô. E aí mudou, o cara mudou. Aí ele começou a olhar pra mim com outros olhos. Por isso que o ponto de tá fazendo conteúdo é uma forma de eu conseguir comunicar até chegar em mesas que eu não consigo chegar de alguma forma. Por quê? Porque, cara, brand pessoal, cara, tu tem que ter. E é uma estratégia de negócio pra mim hoje, mas assim, você tem que ter o brand pessoal. Muito bom. Cara, eu quero ficar de boa, isolado, só ali naquele lugar. Tá tudo bem. E outra, fazer conteúdo dá um trabalho do caramba, mano. Irmão, se eu pegar meu Instagram aqui... Mano... eu tenho... Deixa eu ver. Tá dando trabalho, cara. Eu tenho 248 conteúdos no meu perfil postados. Se eu pegar os arquivados, acho que eu devo ter o dobro. Eu devo ter uns 400 arquivados. Que tu arquivou. Isso é um perfil. Eu tenho um outro que tem um monte de conteúdo. Então, cara, dá trabalho pra caralho. Dá trabalho, cara. Eu juro eu tô fazendo agora e assim, ainda não consegui delegar. Porque todas as vezes que eu deleguei não deu certo. Por isso que muita gente desiste. Desiste. Eu não vou desistir. Eu vou continuar fazendo. Eu tô lá hoje, agora, eu tô com 390 seguidores, que eu criei um novo perfil. 390. Cara, eu ganhei 90 em 10. Eu falei, nossa, cara, tá muito ruim isso daqui. Muito ruim, muito ruim. Aí eu fui e vi, falei, cara, ganhei 90 seguidores em 10 dias. E aí tá chegando gente, tipo assim, ninguém me marcou, ninguém relevante, não teve nada disso, entendeu? Deixa eu ver como é que tá agora. Atualizada, deixa eu ver. Vai tá 390, eu vi mais cedo antes de entrar aqui. 389. O meu? Perdi um seguidor. Tive um unfollow aí. Tive meu primeiro hater também essa semana, foi massa. Que bom. Foi engraçado, cara. O cara deu uma zoada lá, tipo, falou de forma irônica. É hater. Por que tu não respondeu? Ele? Por que tu não deu um palquinho pra ele? Só tinha um comentário dele, doido, na publicação. Responde, é legal. Eu vou mandar kkkk lá pra ele, que não, foi engraçado. Responde. Cara, o Guto Galamba, ele tem uma linha. Cara, eu racho o bico. Ele fala que nenhum hater é bonito, que todo hater é feio. Os caras zoam ele. Aí ele tira print. Ele tira print do perfil dos caras e reposta. Tem uma menina que chama... Tem uma mulher, né? A Thalita Dalbó. De moda? Acho que é de moda. É de moda. A Thalita. O Vitor, um grande amigo, o esposo dela. E aí a Thalita, ela tem um quadro lá no dela que eu acho muito bom. A galera critica... E aí ela fala assim, você não sei o que, você tá feia. Essa roupa aí parece não sei o que. Tipo, critica a roupa ou critica alguma ação dela. Ela fala, vou me vestir como meu hater. Mano, aí ela, tipo, pega o hater, tipo, totalmente. É outra figura. Aí ela vai e faz um quadro, ela se vestindo como hater dela. E aí eu acho que ela fez um outro quadro que é consertando o meu hater. Genial. Então, mano, genial. E assim... Cara, moda, eu não tô nem aí pra moda. Mas eu fico entretido nessa merda, mano. Olha. Eu fico vendo, tipo assim, a hater lá toda, boné pra trás, não sei o quê. Aí ela pega todo o processo do hater e faz isso. Tem uma parada que é eu não sei o nome técnico, mas é tipo vilão espelhado, assim, de fato. Que é o quê? É tipo... Por que muita gente, e eu vejo isso na internet, até na produção de conteúdo, eu ainda não fiz isso dessa forma, mas é um ponto de você ser intencional, onde você coloca suas crenças e o que você acredita posicionado e comunicado ali dentro das redes sociais. Então, por exemplo, a gente acabou de passar por é um tema polêmico, tá? Que foi o ocorrido no Rio de Janeiro. Sim. E, muita morte, muita coisa. E aí a gente tem pessoas se posicionando de várias formas, né? Algumas pessoas falando, foi chacina, o outro falando, foi faxina. E assim, tá dessa forma, né? A galera tá se posicionando. E aí, eu tenho meu posicionamento, só que eu não falei nada disso na internet. Eu também não. E assim, mas eu tenho muito claro o meu posicionamento, o que eu acho, como eu vejo o todo daquilo ali, mas eu não falei nada. Só que pessoas que se posicionam nas crenças, naquilo que ela acredita, são pessoas que geralmente viralizam, porque eles criam um haterismo, talvez, vamos dizer dessa forma, tipo o Guto, igual tu falou. O Guto, como ele se posiciona muito, cara, eu racho de rir. Pra mim, agora ele tá mudando um pouco, mas era um comediante, cara. A gente eu mostrava pra minha esposa, para, amor, de assistir isso. Mas é porque eu ria demais, mano. Muito, cara. Eu ria demais, cara. Tem um vídeo que a mulher fala assim, Guto, eu queria comer uma pizza de chocolate com calabresa.
Aí ele começa a falar, não, veja bem. Aí no final ele tipo, dava aquelas cortadas. Vai te lascar, sua maconheirinha lá, de larica, não sei o quê. E aí, mano, era muito engraçado. Ria demais ali das paradas. E quem se posiciona dessa forma, e aí a gente tem um espelho. Então, por exemplo, o cara da moda. Você pega um cara que faz isso muito bem, o João Mena. O João Mena, ele é o cara da moda e tal, aquela coisa toda de posicionamento e tal. Ele tem a visão dele, aquele posicionamento. E ele pega, tipo, o funkeiro, tá ligado? E arrebenta. Nossa. E a galera do funk fica o quê? Puta com ele. E a galera que se vê representada por aqueles funkeiros, de alguma forma, ficam putas com ele. E a galera que... Ele acaba consolidando a marca dele, as pessoas que acreditam ali com ele, e quem não gosta também. E no final ele cresce. É isso. É comunicação, mano. O cara tá, assim, basicamente ele tá falando que ele acredita. E eu vejo que isso é um game, eu vou ter que entrar nisso em algum momento. Não de uma maneira agressiva, mas vai chegar. Isso aí. Entendeu? Mas vai chegar o momento da gente colocar. E eu vi uma frase esses dias que me pegou, porque agora que eu tô com o novo Instagram, o algoritmo tá perfeito, brother. Só aparece coisa boa. Que bom. Mano, Ítalo Senna sumiu pra mim, adorava. Não sei se tu já viu, mas é resenha. Tem um outro cara lá também que só fala besteira. Aquele que é o advogado Alexandre de Moraes que tá aparecendo pra mim, o Misael. Cara, pra mim, bicho, só aparece gente caindo. Esses trem de comédia, tá ligado? Então, eu racho os bicos, eu amo. Só que o meu novo perfil, não. Meu novo perfil é mentalidade. Sucesso. E vai, sucesso é Deus, Jesus, assim, só coisa boa. E tá muito bom, cara. E tá muito bom. E aí, esse meu novo perfil é engraçado porque... eu comecei a alimentar disso. Eu vi um vídeo esses dias que o cara falava assim, você tem medo de se posicionar daquilo que você acredita, com medo do que as pessoas vão achar, ou delas descobrirem quem você realmente é? Caraca. E aí isso me pegou. Será que eu tô com medo de alguém descobrir quem eu realmente sou? Pra não desagradar a pessoa? Então, assim, acaba que a gente fica ali preso na validação das outras pessoas, sabe? E assim, eu tô nesse momento. Eu tô falando isso, vivendo esse momento. De, cara, eu tô preso em validação de pessoas que, velho, não faz diferença nenhuma na minha vida. Entende? E outra, eu respeito a opinião. O máximo, o outro lado que ela tem que ter é a minha opinião também de diversos temas que pode acontecer. Sim. Entendeu? De vida, de posicionamento, de visão. Muito bom, cara. Gostei. Nossa, essa frase até... refletir, mas, cara, acho que ela faz muito sentido e nos traz a realidade, né? Total. Porque no digital tem aquilo das pessoas que se escondem muito através de um personagem, de um fantoche, de um avatar e etc. Meu irmão, muito bom o nosso papo. Caminhando para a parte final aqui, cara, eu gosto de trazer um desafio baseado no Joel. O Joel tem o desafio de, cara, se tu pudesse uma mensagem pra galera, uma mensagem motivacional, inspiradora. Massa. Cara, qual que seria essa mensagem pra galera? Cara, eu tenho uma mensagem... Eu peguei na internet, vi na internet, mas é uma mensagem que eu levo pra mim toda vez que eu tenho um amigo que tá desanimado e eu falo com ele com um tom de humor, com um tom de realmente levar alegria ali pro coração dele. E eu vou fazer dessa forma contigo aqui também. Manda bala. Que aí as pessoas que vão assistir, em algum momento, elas vão assistir e eu quero que elas pegam dessa forma. Legal. E a pergunta é o seguinte, irmão. Nem todo dia a gente acorda bem. A gente tem uns desafios que a gente vive e... Pô, tem os desafios da família, às vezes uma coisa que acontece com um avô, com um tio, com um primo, uma pessoa que a gente ama, porque independente que a gente tem nossa vida, a vida da nossa esposa, depois que a gente casa, é uma vida do casal, a gente falar que a vida do próximo não nos afeta, principalmente das pessoas que a gente ama, afeta, porque a gente quer as pessoas bem. Pô, a gente que é cristão, a gente vê, a gente sabe o caminho, o amor, o zelo, né, que Deus tem conosco, e a gente quer que as pessoas que a gente ama também sinta disso daí. E às vezes ela não tá vivendo aquilo, tá vivendo de uma forma contrária. A gente sente com aquilo que a gente quer que a pessoa viva. A gente não pode empurrar, porque às vezes a gente afasta as pessoas. Sim. Mas a frase, aí vamos voltar aqui pra frase, pro tema é o seguinte. A gente já se acorda um dia mal. Esse meu brother tava muito mal. Vamos supor que você tá mal. Eu perguntei pra ele o seguinte, irmão, se tu ganhasse hoje algum negócio teu, ou uma Mega Sena, não vou falar que eu vou te dar, mas de alguma forma você ganhasse hoje 10 milhões de reais. Você vai ficar feliz ou triste? Caraca, massa. Eu vou te perguntar, tu vai ficar feliz ou triste? Feliz. Muito feliz? Muito feliz. E se eu te falar que esses 10 milhões de reais que você vai receber, irmão, eles estão associados a um acordo. Você vai receber 10 milhões de reais às 19 horas de hoje. Tu vai dormir às 23, só que amanhã você não acorda. Bicho. Você vai querer esses 10 milhões? Tô fora. Aí eu vou pegar no personagem aqui. Agora me diz, miserável,
Por que tu acorda triste e tua vida vale mais que 10 milhões? Tá ligado? Cara. O tema, a parada é o seguinte, mano, se nossa vida vale tanto, mais do que esses 10 milhões, e a gente tá feliz por causa de 10 milhões, por que a gente acorda triste, brother? Vai vir desafio, mas a gente tem que se alegrar. A gente tá vivo. É isso. A gente tá bem, cara. Todo mundo pergunta, e aí, tudo bem? Eu falei, irmão, se eu tô vivo, eu tô bem, brother. É tentar olhar, mas você não sabe os problemas que eu passo. Tu também não sabe os problemas que eu passo. Não sabe o que eu já passei. Não sabe, mano. Total. Ninguém sabe. Mas o ponto é, por que eu não vou me alegrar? Por que eu não vou buscar um caminho de buscar ter alegria todo dia na minha vida? Sim. Muito bom. Cara, fez muito sentido. Muito massa essa frase. Acho que a galera pegou até o personagem. Pegou, aí. né? Eu tive que entrar aqui. Eu saí um pouco. Cara, e eu acho que é muito uma linha legal de seguir, né? Pô, se a gente vai ficar reclamando do problema, então vamos reclamar os dois juntos, vamos juntar os nossos problemas, vamos reclamar junto. Mas, cara, vamos olhar pro lado bom de todas as situações. Que bom que a gente tem um problema, né? Cara, que eu bati o carro. Pô, que bom que você tem carro, sabe? O Paulo fala muito disso, ele conta do testemunho dele. Ele fala. Que ele saiu lá do carro arrebentado e ele comemorava. E ele falava, cara, que bom que eu quebrei só um braço, porque eu poderia ter quebrado os dois. É tipo isso. Ele fala, tipo, uma parada nessa linha, assim, né, cara, do acidente e tal. E é muito massa, velho. Você conseguiu olhar para as coisas boas. É a teoria do meio copo, né? Copo meio vazio ou meio cheio. Total. Eu gosto de olhar muito com a perspectiva do copo meio cheio, cara. Que ele tá se enchendo. E não do copo que está esvaziando. Eu tenho um positivismo muito grande sobre o mundo. Porque, cara, eu acredito muito. Tenho esperança de que Deus tem um plano para todas as coisas. E isso pode ser uma mensagem, né? E é aquilo. Deus tem um plano para todas as coisas. Isso te assusta ou isso te encoraja? Né? Tem pessoa que às vezes fica assustado com isso. Pô, Deus tem um plano, mas será que eu tô no caminho errado? Será que não é esse caminho que eu tô seguindo? Cara, calma, tenha paz no coração de que as coisas vão caminhar pro bem daqueles que amam a Deus. A própria palavra diz que todas as coisas cooperam, sabe? Então, é realmente essa mensagem de esperança para as pessoas entenderem que, cara, o caminho de Deus é perfeito e agradável. Ele é ponto. perfeito. A gente que erra o caminho, a gente que erra o alvo. A gente que erra o alvo, cara. Cara. Cara, e antes de encerrar, você falou, a gente trouxe aqui essa questão de Deus e não sei se tu já ouviu em algum lugar isso, mas acho que eu queria deixar essa reflexão pro pessoal, que é o seguinte, qual que foi o último milagre de Jesus? Antes de ir pra sepultura, antes de ser crucificado? Cara, de cor, não sei, não. Depende. Eu também não sei de cor, tive que pesquisar quando eu fui ver. Confesso, mas assim, tem gente que acha que é Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro e tudo. Só que o último milagre de Jesus, quando os soldados chegaram para poder buscar Jesus, Pedro ele tira a espada e na orelha do soldado. E aí Jesus pega a orelha do cara e reconstitui. Sim. E volta a orelha do cara. E a passagem bíblica é muito sutil quando fala sobre isso. E aí, eu estava tendo uma reflexão um tempo atrás, e isso me pegou muito, eu queria deixar essa reflexão para a turma. Boa, manda bala. Pode olhar até para a câmera. O último milagre de Jesus, antes de ser crucificado, foi curar o soldado que foi ferido por Pedro. O último milagre de Jesus foi curar aquele que a igreja feriu. Se você é ferido pela igreja, se aproxime de Jesus. Porque ele vai curar teu coração e você vai encontrar uma outra comunidade, um outro lugar para você estar lá dentro. Muita gente hoje saiu da igreja porque foi ferida por um pastor, por algum membro, e se perde no caminho, cara. E se perde no caminho. E a importância de estar em uma comunidade é muito grande. Muito. Porque nos ajuda. Total. A galera deturpa muito essa parada de tipo, eu sou autossuficiente, Deus está dentro de mim, eu faço da forma como eu quiser. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de não achar que a gente está querendo ser nosso próprio Deus. E aí, tem que tomar um pouco o cuidado. Tem gente que consegue se autodiscipular, mas tem gente que precisa ser discipulada. Sim, total. É muito útil, cara. A vida, ela precisa de uma cobertura espiritual, de uma cobertura pessoal, profissional e etc. Então, é muito importante e faz muito sentido isso aí que você falou, cara. Nunca tinha parado para refletir sobre esse último milagre. Foi curar aquele que a igreja feriu. Aquele que a igreja é Pedro, né? Para quem não entendeu, a igreja é Pedro, cara, tá? Eu vou trazer um paralelo ao livro que eu estou lendo, que chama Manso e Humilde. É um livro muito bom, eu indico para todas as pessoas. Inclusive, eu peguei a indicação no Método CIS. Legal. Que o Paulo faz algumas indicações de alguns livros. Tem humildade lá também, que é muito bom. E tinha esse lá, cara. E, cara, ele fala que Jesus, ele veio à Terra para mudar muitas vezes os padrões. Olha isso. Os padrões e retomar os padrões
originais. Uau. E às vezes a gente fica olhando que Jesus veio como uma ameaça e uma afronta, mas porque o mundo já tinha deturpado aquilo que eram os padrões originais da nossa criação. E ele fala... Forte. O que tudo da igreja, a igreja vinha e julgava, porque você não pode se sentar na mesa dos escarnecedores, porque você não pode encostar na mulher do fluxo de sangue, você não pode encostar nos leprosos e etc. E cada um dentro dos seus contextos. Jesus fala, é desses que eu quero me aproximar. É desses que eu quero me achegar. Porque ele entendia que por onde ele passava, ele transformava as pessoas e o ambiente, e não o ambiente o transformava. Então, cara, quando eu comecei a entender isso, eu falei... Uau! Cara, arrepiei. Entendi da onde que vinha... Entendi de onde que vinha esse poder de Deus. Porque ele entendia, ele tinha certeza que ele não ia permitir que o ambiente ia moldar ele, mas sim que ele ia moldar o ambiente e voltar aos padrões originais. Cara, então foi muito legal isso, porque quanto mais doente a pessoa estava, mais próximo de Jesus chegava dela. E geralmente é a pessoa que mais precisa. É. Cara, eu fiz uma viagem missionária, assim, bem rápido. E eu falo, é muito mais difícil pregar de Jesus em Alphaville do que pregar de Jesus no interior do Piauí, que foi onde eu fui. Porque lá as pessoas têm múltiplas necessidades. É fome, é remédio, é cura emocional, é cura física, é cura espiritual. Aqui, a pessoa tem cura emocional, ela vai no melhor psicólogo. Ela tem cura física, ela vai no melhor hospital. Então, os níveis de necessidade dela é muito mais difícil de você penetrar no coração dessas pessoas, porque elas começam a criar seus próprios deuses e às vezes ela é o próprio Deus da vida dela. Total. E é isso aí, meu irmão. Pra gente poder encerrar, cara, onde que as pessoas conseguem te encontrar? Gostei desse podcast, quero continuar assistindo. Onde que elas te encontram? @o Gabriel Mor. Tá, Mor, M-O-R, só pra galera M-O-R. O Gabriel M-O-R. Mor. Show de bola. Vou estar lá com mais de... quantos que eu tava? 389. 389 seguidores. Eu quero que você chegue lá, me manda mensagem no direct, fala assim, qual é? Tá com mais, me fala aí, cheguei aqui com tantos seguidores. É isso aí. Pessoal, você que gostou desse podcast, desse episódio, eu tenho certeza que você foi muito edificado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os empreendedores que precisam assistir. E eu vou deixar também 2 sugestões para você continuar a trilogia aqui do podcast Mesa de Negócios, continuar assistindo mais episódios para que você possa maratonar e aplicar. E pega esses insights, principalmente esse do fim. Se você quiser esquecer e ignorar todo o restante que a gente falou, pega esse do fim agora, essa mensagem final, aplica na tua vida, tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito melhor e volta para os caminhos do Senhor. Volta para o caminho do Senhor que Ele está te esperando de braço aberto. Eu tenho uma tatuagem que mostra que é muito do meu processo de conversão, que é o Senhor de braços abertos nos esperando. Uau! Sabe? Então, Deus abençoe sua vida, tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto, valeu!